Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Vídeo de hoje, sábado, a gente normalmente fala sobre economia, a gente fala sobre inflação, juros, crescimento do PIB, a gente fala alguma coisa sobre o futuro do Brasil, mas hoje eu vou abrir um parênteses porque a gente sempre fala com um viés que é de investidor, com um viés de ganhar mais dinheiro na Bolsa de Valores. E hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre governança corporativa e sobre o novo mercado. Tenho recebido muitas dúvidas de pessoas que têm perguntado se eu ainda acredito no novo mercado por causa dos fatos recentes de Qualicorp e de múltiplos, que a gente já fez vídeos aqui. Então a gente vai ver como mesmo com esses eventos pontuais, o novo mercado ainda rende muito mais do que o índice normal do Ibovespa. Então agora é hora de vocês curtirem o vídeo, se inscreverem aqui embaixo no canal, ativarem o sininho, avisarem para os amigos também. A gente já começa depois da vinheta. Bom, pessoal, é importante eu sempre lembrar para vocês que eu entrei na Bolsa de Valores em 1999, quando eu comprei ainda algumas ações no lote fracionário da Vale, a extinta Vale 5 ainda, que era uma ação que existia. Inclusive a própria Vale do Rio Doce, ano passado, em 2017, entrou exatamente no novo mercado. Mas o que é esse novo mercado? Para vocês terem uma ideia, tá? Lá atrás, na década de 90, por exemplo, talvez ainda tenha uma ou outra empresa dessa forma, tinham estatutos que eram muito lesivos aos acionistas minoritários. Tinham estatutos que, por exemplo, aceitavam que se colocasse partes beneficiárias dentro do estatuto. Então, quer dizer, você acha que você tem direito a uma quantidade de lucro, né? Porque você tem X ações em relação ao total, e aí o controlador, da cabeça dele, ele resolve emitir mais X ações para o sobrinho dele, ou para o irmão dele, ou alguma coisa nesse sentido, como partes beneficiárias. Por exemplo, isso é uma coisa que meio que já deixou de existir. Se ainda existia um ou outro estatuto dessa forma, vai ser um estatuto bem antigo. A gente tinha outros estatutos que previam às vezes dividendos só para uma classe de ações. A gente tinha alguns estatutos que eram muito lesivos aí aos acionistas minoritários. E exatamente para ter uma maior quantidade de pessoas físicas na bolsa e para que melhorasse a governança corporativa e o minoritário pudesse investir o dinheiro dele com uma segurança maior, foi criado um novo mercado, que nada mais é do que uma série de regras que a empresa, se ela conseguir cumprir todas essas regras, ela entra nesse índice de empresas que têm uma boa governança corporativa. E a gente vai ver que o mercado premia essa governança corporativa nesse vídeo. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui na minha tela vocês estão vendo algumas regras do novo mercado. Então, uma dessas regras, por exemplo, o capital deve ser composto exclusivamente por ações ordinárias com direito a voto. Então, quer dizer, aquelas pessoas que só compram ação ordinária, se a empresa for do novo mercado, ela nem precisa ver o resto. No caso de alienação de controle, todos os acionistas têm direito a vender suas ações pelo mesmo preço, ou seja, tag along de 100%. Recentemente a gente viu que, por exemplo, a Itaúsa comprou alpargatas do controlador a R$ 14,00 e pouco, e depois ela ofereceu ao mercado a R$ 11,00 e pouco, porque tinha tag along de 80%. Como as ações estavam valendo 16, 17 reais, ninguém se importou na época. Não fazia a mínima diferença. Quem quisesse vender ia vender no preço de mercado. Mas às vezes isso não é suficiente. Então quer dizer, a Alpargatas não é do novo mercado. Ela não contava com essa garantia para o acionista minoritário. Outra questão aqui, em caso de saída da empresa do novo mercado, realização de oferta pública de ações pelo valor justo, sendo que no mínimo 1/3 dos titulares das ações em circulação devem aceitar a OPA ou concordar com a saída do segmento. Então imagina só se, por exemplo, no caso da Múltiplos, ela não fosse pelo novo mercado. O controlador poderia simplesmente chegar e falar que ele não vai renovar o contrato com a própria Múltiplos. Então ele deixaria a ação cair lá embaixo e pronto, ele só iria avisar. Dessa forma, como é novo mercado, não, ele tem todo esse trâmite que acaba protegendo o minoritário. Então, por mais que vocês tenham tido perdas, tá, nessas ações, elas foram perdas muito menores do que se essas ações não estão no novo mercado. Se você não está acreditando,
eu tenho aqui um índice, né, que é um índice de governança corporativa, que ele está no site aqui da BMF Bovespa, atual B3, ó, você entra aqui na aba de índice de governanças, existem 4 tipos de índice de governanças. Tem esse IGC, que é o índice de governança que pega todas as empresas que têm alguma governança corporativa, então ela pode ser novo mercado, pode ser nível 1 ou pode ser nível 2 do Bovespa. Tem aqui as empresas que têm um tag along maior, não necessariamente 100%. O que é um tag along maior? Preferencial com qualquer tipo de tag along, ou as ordinárias com tag along maior do que 80%, que é o que a legislação determina. Tá? E aí a gente tem aqui o IGCT, que é parecido com esse IGCX, mas são empresas mais negociáveis. E finalmente esse aqui que a gente vai ver hoje, que é o IGCNM, que são apenas empresas do novo mercado. Então a gente vai clicar aqui em Saiba Mais. São apenas as empresas que fazem parte do novo mercado. Bom, e para vocês terem uma ideia de como ela está melhor do que a Bolsa de Valores, eu gosto sempre de colocar aqui, ó, a evolução mensal para vocês verem no gráfico. Tá? Se vocês pegarem aqui de dezembro de 2006, por exemplo, até julho de 2018, que é o último que existe aqui, a gente vai ver que ela começou aqui com R$1.000 no início de 2007, na verdade, janeiro de 2007, 1º de janeiro de 2007 foi quando começou, e ela chegou aqui em R$2.500. Então, quer dizer, teve um crescimento de 150%, apesar da recessão, apesar da crise do subprime americano. Quando a gente vem para o índice normal aqui, o índice Bovespa, a gente consegue ver uma evolução aqui muito menor, né? Então a gente estava aqui em 2006, por exemplo, ó, dezembro de 2006, a gente vai estar em alguma coisa mais ou menos por aqui. Ó, então a gente saiu de 45 mil ou 46 mil, alguma coisa nesse sentido, e chegou aqui em 80 mil naquela época. Então, quer dizer, o novo mercado subiu 150%, enquanto o Ibovespa subiu aí uns 70% mais ou menos. Então você pega essa diferença de 80% em 12 anos e você vai ver que você vai ganhar aí uns 5, 6% a mais investindo no novo mercado, apesar de que em alguns momentos você vai ter um ou outro problema igual a esses da Múltiplos ou da Qualicorp. Tá? Outra forma da gente ver isso também é a gente pegando aqui essa taxa média de crescimento, que é algo bem interessante. Ó. Quem entrou, por exemplo, em 2006 na Bolsa de Valores comprando as ações do novo mercado e atualizou sempre, porque várias empresas entraram exatamente nesse índice, a gente vê que ganhou 7,8% ao ano, que não é uma taxa expressiva, mas eu volto a dizer para vocês, ó, entrou no momento que no ano seguinte caiu 58%. Então você entrou num momento meio ruim. Tá? A gente entrou aqui 1.000 pontos, 2 anos depois estava valendo 589 pontos. Então quer dizer, a pessoa entrou no momento ruim. A pessoa que entrou em 2008, por exemplo, ela já entrou ganhando 103%. Então ela tem aqui um rendimento de 15,4%. A gente vê que é um rendimento, inclusive, bem maior do que o da renda fixa, inclusive maior do que aquele 14,25% que a renda fixa andou dando aí um tempo atrás, né, em 2015. E se a gente pegar aqui, ó, todos os anos aqui, ó, poucos são os anos que tem menos do que o 6,5%, por exemplo, da taxa Selic, da taxa CDI. Então a gente vê que de 2008 para cá, por exemplo, ele subiu de 589 pontos para 2.472. Quando a gente vai para o índice Bovespa, a gente tem um probleminha, né? Porque o índice Bovespa ele existe desde 1968 e aqui nessa tabela a gente tem dados desde 1987. Então, por exemplo, a pessoa que entrou, tá, só como cortesia aqui no vídeo, ó, em 1995, início do Plano Real, ela tem aí uma taxa de retorno de 13,5% ao ano. E a gente vê que ela tinha aqui uma taxa de retorno muito grande, ainda até esse ano aqui de 2002, mais ou menos. Tá? E agora, a partir dessa década aí, com crise do subprime e com a recessão que o Brasil teve em 2015 e 2016, a gente vê aqui taxas menores, mas que já estão se recuperando aqui,
para os investidores de longo prazo. E quando a gente pega o 2006 aqui, vamos ver se a gente consegue encontrar, ó, que é esse número aqui, ó, a gente vê esse dado aqui, ó, a gente vê a bolsa em 44.473 e ela chegando em 79 mil, ela subiu muito pouco, então quer dizer um retorno de 4,9%. Quer dizer, o novo mercado conseguiu te dar 3% a mais por ano do que o índice Ibovespa. Então, as empresas que estão no novo mercado são empresas que rendem mais, são empresas normalmente mais modernas. Daí saem as empresas estatais normalmente, existem algumas estatais no novo mercado, como o Banco do Brasil, como a BB Seguridade, mas são poucas, a maior parte das empresas não são novo mercado, e a gente vê que o mercado paga um valor maior por essa segurança e por essa garantia que o minoritário não vai ser ferrado, né? Então é interessante, mesmo com esses problemas atuais aí de uma ou outra empresa pontuais, a gente investir sim em empresas do novo mercado, e se forem do novo mercado a gente tem um carinho especial aí por elas. Tá? Eu resolvi fazer esse vídeo para responder dúvidas e também para falar um pouco mais sobre o curso de análise fundamentalista que a gente está lançando a segunda turma. Eu sei que quando terminam as vagas, e eu acho que as vagas vão terminar antes do prazo, as pessoas depois reclamam, pedem para abrir uma exceção, etc. Mas a gente tem a limitação da quantidade de gente no grupo do WhatsApp. Então a gente não tem como abrir as vagas. Então, se você estiver interessado em fazer o curso, a gente tem um link aqui embaixo, tá, na descrição do vídeo, para que vocês possam se inscrever. E uma das aulas do curso é inclusive sobre aspectos corporativos. Tá? É um curso que existe desde 2017 meu, mas eu não coloquei essa aula por causa dos eventos que aconteceram. A governança corporativa, e você estudar o controlador, e você ver se você tem garantias e etc., é algo que já me preocupa há muito tempo. Como eu já falei antes, eu estou na Bolsa já há 18 anos, 19 anos agora, e a gente já viu bastante coisa aí, coisas muito piores do que essas que aconteceram. Tá? Muito obrigado aí a todos. Abraços, bom final de semana, bom feriado aí, esse final de semana prolongado, e bons investimentos na segunda. Tchau, tchau.